Saudações On Luz, uma boa semana para todos. Hoje, no dia 26 de junho, vamos fazer a nossa palestra mensal, mais uma das orientações terapêuticas. Hoje nós vamos falar sobre uma orientação terapêutica a partir das curas através de Saturno retrógrado, tá? Então, podem observar ali na lâmina, como curar um karma com Saturno retrógrado, tá? No ano de 2022. Saturno, ele é realmente um planeta bastante importante para os nossos processos de cura. E neste ano de 2022, ele está bem atento a coisas muito importantes nas nossas vidas, tá? Então, vamos fazer essa orientação, essa terapia da semana, em cima desta informação, tá? Porque provavelmente muitas pessoas compreenderão, receberão muitas respostas em seus processos de autocura. Vamos lá? Então, vamos compreender um pouquinho a orientação da astrologia On Luz. Todos vocês acompanham nas redes sociais muitos materiais envolvendo orientações astrológicas. Existem materiais muito bons, pessoas bastante empenhadas, num processo de orientação astrológica nesse mundo. Bom, no nosso caso do Instituto On Luz, a astrologia ela sempre vai ser orientada com o objetivo da purificação, da libertação kármica, dentro de uma visão crística, dentro de uma visão cósmica, aonde nós vamos trabalhar as nossas purificações, as nossas libertações e liberações kármicas, para que a gente consiga desenvolver um processo de ascensão espiritual e consiga então se conectar às energias divinas, às energias imateriais e consigamos então sair do karma da matéria densa, irmos para uma matéria mais sutil e em muitos casos muitas pessoas podem até ir para mundos muito mais sutis após a finalização desta encarnação aqui neste mundo, tá? A astrologia On Luz trabalha sempre nesse foco, cura e libertação para uma evolução, uma ascensão, uma libertação do karma material para uma evolução cósmica, divina e imaterial, certo? Bom, então vamos entender um pouquinho, o que tem a ver essa questão, da nossa evolução, da nossa cura em relação à questão astrológica e especificamente a essa retrogradação de Saturno, tá? Então, primeiro ponto que é importante todos considerarem, aqui é que a energia da astrologia On Luz, os impulsos espirituais, as orientações espirituais da astrologia On Luz, ela trabalha com o sistema de evolução da Terra, como a gente falou, que segue um caminho cósmico, um caminho onde a gente se liberta de ilusões, de prisões mentais, emocionais, espirituais extremamente densas, involutivas, e vai então para uma visão cósmica, Nessa visão cósmica, os astros, ou melhor, os planetas, os astros ou planetas, eles representam impulsos espirituais de cura, tá? Cada planeta no sistema solar contém um nível de energia cósmica de cura evolutiva, tá? Então, vocês podem observar aqui nessa figura, olha aqui, isso aqui é a questão, é o sistema solar, os planetas do sistema solar. Nós temos o Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão,
né? Que não está aqui nesse momento, aqui não apareceu. Mas esses são, então, né, os planetas, né, que fazem parte desse universo de organização energética e espiritual de planetas, onde a vida cósmica se desenvolve neste setor do universo, tá? Porque o universo não tem como mensurar, né? O universo é infinito, certo? Mas nós somos almas, somos seres espirituais, passando por experiências aqui em mundos materiais. E no caso, nesse momento, nesta condição que nós nos encontramos, nós estamos aqui, nós estamos no planeta Terra, né? E o planeta Terra, então, ele tem uma característica energética, uma característica espiritual a ser curada, como nós já estamos falando há bastante tempo, né? Inclusive, no domingo passado, nós falamos a respeito da cura que a gente precisa fazer, o planeta Terra precisa fazer e os reinos espirituais precisam fazer, né? Nós falamos do livro Além do Karma, certo? Então, nesse sentido, nesta astrologia, a astrologia cósmica, que está englobada a astrologia on-luz, ela vai trabalhar cada um desses planetas aqui. Cada um desses planetas ele foi constituído pela hierarquia suprafísica, pelos engenheiros siderais, né? Pela energia divina. Cada um desses planetas ele foi constituído para gerar um nível de evolução, de cura e evolução, tá? E no caso do planeta Terra, então, hoje o planeta Terra ele recebeu, então, né, 12 níveis de consciência aqui, tá? De consciência e evolução que a raça humana da luz foi criada, tá? E nesse sentido, então, esses 12 níveis de consciência, tá? Eles se caracterizam por ser as 12 constelações do zodíaco, tá? Cada planeta do sistema solar aqui possui níveis, né? Possui níveis de evolução. E o planeta Terra recebeu, então, né? Aqui está a Terra, recebeu esses 12 níveis de consciência e evolução, certo? E esses níveis de evolução, que eles estão, então, compactados nas 12 constelações, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, a energia aqui, que é Libra, energia de Virgem, a energia de Escorpião, a energia de Sagitário, a energia de Capricórnio, Aquário e Peixes. Essas são, então, as 12 constelações energéticas. O que é uma constelação? É um agrupamento de estrelas, de sistemas de vida em formas de estrelas, tá bom? Muito bem. Então, cada constelação, ela possui energias que nos conectam à evolução do ser humano em um nível de alma, espírito e mônada, nos levando, né, levando o ser humano, então, para uma evolução divina e imaterial e para que nós possamos cumprir o propósito divino do Pai Supremo. Entenderam, gente? Então, no caso da astrologia on-luz, no caso desta formatação da astrologia cósmica, estas constelações aqui, as 12 constelações estão conectadas a 12 níveis de energia que auxiliam o planeta Terra e a humanidade a fazer essa evolução divina e imaterial, certo? Então, isso é importante a gente ter esse entendimento. Existem outras concepções
de astrologia, onde eles trabalham outras instruções, outros ensinamentos, né? Onde essas constelações elas estão vinculadas, né? Elas foram sendo conduzidas, foram sendo manipuladas, né, por outras forças energéticas, aonde eles pegaram estas energias imateriais e foram então desenvolvendo uma evolução no ser humano mais na matéria do que na evolução imaterial e cósmica, certo? É um outro tipo de desenvolvimento espiritual, certo? No nosso caso aqui, não. Tudo o que nós vamos trabalhar em termos de energia astrológica para a Terra está embasada nessas 12 constelações, e essas 12 constelações possuem níveis de cura para o nosso despertar, a nossa purificação espiritual, certo? Esse é um ponto importante para nós compreendermos o porquê que nós temos que estar atentos a essa energia de Saturno retrógrado, certo? Que já está atuando sobre nós desde o início de junho. Vamos ver, o que mais que nós temos de orientação aí? Vamos olhar, vamos ver aqui. Bom, então vamos ver. Saturno, né, dentro de uma avaliação kármica, né, Saturno ele é o planeta que ele dá o tom, né, ele dá o comando, ele dá a diretriz, né, para o desenvolvimento da nossa evolução aqui na Terra. Ele dá os impulsos para que nós caminhemos num caminho de evolução, certo? Então, em uma visão mais, né, terrena, mas que também ela é válida, né, para a astrologia cósmica, Saturno vai atuar, né, sobre a nossa evolução. Saturno vai atuar de uma maneira rigorosa, forte, disciplinadora, limitadora, cobrador, sério, sábio, paciente. Ele é uma energia anciã, portanto, ele é o Senhor do tempo, o Senhor dos ciclos, tá? E Saturno entrou na frequência, vamos dizer assim, de um gestor, vamos usar esse termo para nós entendermos, né? Ele entrou como um dos gestores, um dos coordenadores principais da nossa evolução aqui na Terra no ano de 2017, e ele vai ficar trabalhando na nossa evolução até o ano de 2052, tá? Então é um tempo bem extenso, mas ele se faz necessário, né? Porque ele vai trazer ele vai trabalhar isso, ó, ele vai encerrar ciclos nas nossas vidas, tá? Tudo o que nos liga à energia material, Saturno vai trabalhar conosco, certo? Então as pessoas que estão mais preparadas e sintonizadas, né? A sua alma, o seu espírito, a sua mônada estão mais preparadas para desenvolverem essa evolução dessa linha crística, dessa linha cósmica, dessa linha divina. Todas as pessoas sentirão impactos bem profundos e bem marcantes de Saturno nas suas vidas, tá? Então vamos entender isso para que a gente não fique preocupado, ansioso, agitado, nervoso, temeroso, né? Porque Saturno ele mexe na base das nossas vidas, ele mexe nas crenças profundas que estão enraizadas no nosso inconsciente, tá? Porque Saturno conhece a nossa origem espiritual e Saturno está aqui para fazer a nossa puxada, né? A nossa retirada da nossa consciência cristalizada na matéria para uma consciência mais sutil, mais harmônica, mais em alinhamento
com um plano divino para as nossas vidas, tá? Falo isso a respeito e principalmente das almas que a sua alma, a sua mônada já escolheu essa evolução crística, tá? Para as outras almas que estarão fazendo uma evolução espiritual, mas ainda com a visão material, essas almas, elas terão também impactos, passarão por impactos, né? Mas com um nível de consciência ainda ligado à matéria, né? Então, qual a diferença entre as almas que escolheram uma evolução crística e material e as almas que ainda mantiverem-se na evolução material? As que são matéria, né? Elas vão receber as forças espirituais de Saturno, que é muito, como diz aqui, é rigoroso, é forte, é disciplinador, limitador, cobrador, é sério, é sábio, é paciente, ou seja, essas pessoas mais ligadas à matéria, as coisas vão acontecer nas vidas dela, na vida delas, né? E elas podem passar por momentos difíceis, momentos de perdas, momentos onde as pessoas serão colocadas na parede, sabe? Serão pressionadas. E essa pressão pode desencadear nelas muita agitação interna, muito nervosismo, muito medo, muita insegurança, né? Muita confusão mental, muita perturbação mental, certo? Mas ele vai chegar junto e vai cobrar. Olha, ele é o cobrador, ele vem aqui para cobrar de nós os passos que nós damos em relação às nossas curas e à resolução dos nossos conflitos internos, ok? Muito bem. E para as almas que elas escolheram um caminho crístico, cósmico e divino e imaterial, essas almas também passarão por pressão, também passarão por momentos tensos, por momentos difíceis, desafiadores, mas elas buscarão uma compreensão na cura espiritual, na evolução espiritual. Elas aceitarão mais isso, compreenderão mais isso, estarão mais abertas para a energia da gratidão, para a energia da cura, para a energia da vontade divina, que se cumpra um plano divino na minha vida. Então é um pouco diferente, né? A pessoa vai aceitando e essa intervenção de Saturno vai sendo trabalhada de uma maneira mais harmônica, menos assim, intensa também será, mas a pessoa ela estará mais aberta para aceitar essas mudanças. E as pessoas da matéria, não, elas não estarão abertas, então elas terão um processo de sofrimento maior, tá? Bem grande mesmo, né? Muito intenso. Mas existem pessoas, né? Existem diferentes níveis aqui de evolução e nós temos que compreender e respeitar, tá? Muito bem. Então, aonde nós temos a energia de Saturno, nós seremos muito cobrados, tá? Olhe para quem tem o seu mapa astrológico, olhe no seu mapa onde você tem Saturno, tá? Então, Saturno, na visão cósmica, na visão espiritual, né? Aqui, espiritual e cósmica, Saturno é regido pelo 7º raio, o violeta, a ordem, cerimonial interno e conexão com o eu interno. Olha só que interessante, gente. Então, dentro da visão cósmica, dentro da visão da cura cósmica, Saturno representa o 7º raio. Nossa, que bênção! Nossa, que coisa maravilhosa! Nós podermos ter essa energia limpando, purificando, libertando, desmaterializando de dentro de nós, porque ele trabalha no nível interno, tá? Ele trabalha muita purificação das nossas memórias espirituais, conhecidas e desconhecidas por nós,
tá? Trabalha numa libertação sem precedentes para nós aqui na Terra, coisas inimagináveis. Saturno é uma grande bênção nas nossas vidas, tá? Quando a gente tem esse olhar aqui, por isso que eu digo, quem está numa visão mais cósmica, mais divina, mais imaterial, vai abençoar a chegada de Saturno em suas vidas sob uma perspectiva retrógrada, tá? Que é o que está acontecendo, que é o que nós estamos vivendo desde o início de junho, certo? Então ele vai trabalhar muito a nossa conexão interna, ele vai exigir de nós o raio violeta, ele exige de nós aquela máxima de Jesus: busque a verdade vai te libertar, né? A Saturno vai dar força espiritual para isso. Busque a verdade vai te libertar. Redenção espiritual, se renda, né? Renuncie, a renúncia, renunciar a tudo que não faz parte da tua vida, renunciar a tudo que não vem de Deus, que te criou na luz, no amor e na harmonia, certo? Então é muito importante essa energia de Saturno. Bom, do ponto de vista também espiritual, ele estabelece as bases para que a evolução ocorra dentro de uma energia de maturidade espiritual. Muito importante Saturno, gente, olha só, ele é o senhor do tempo, ele é o ancião, ele veio aqui para dizer, agora chega, deu o que você tinha que viver. Isso aí você já viveu, você não precisa mais repetir isso. Só que quando as pessoas estão muito apegadas à matéria, elas vão repetindo ciclos, vão repetindo problemas nas suas vidas, né? Elas não vão aceitando aquilo e Saturno vem e vai pressionando, é aquilo que eu falei, ele vai nos colocando em situações muitas vezes difíceis, né? Como doenças, perdas, né? Perturbações intensas, sofrimentos intensos, né? E aí é que, por quê? Porque ele precisa que a gente desenvolva isso aqui, maturidade espiritual. O que é uma maturidade espiritual para a hierarquia da luz, para a hierarquia do Cristo, para Cristo Samana, para a Mãe Maria, para a energia dos anjos, dos arcanjos, para a hierarquia cósmica? O que eles compreendem como maturidade espiritual? Bom, para nós nesse momento, porque maturidade espiritual é uma coisa que nós sempre vamos desenvolver, eternamente vamos desenvolver maturidade espiritual, tá? Mas nesse momento aqui que a gente vive, o que eles querem de nós, o que eles buscam, um dos pontos que eles buscam na nossa maturidade espiritual é o nosso comprometimento com a nossa evolução. É o nosso desenvolvimento em relação à compreensão do porquê que nós estamos na Terra, porquê que eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo, né? Por que é que eu estou passando pelas circunstâncias que eu vivo? E eles pedem para que a gente desenvolva então os preceitos básicos que Jesus trouxe aqui para a nossa libertação. O amor, o perdão, a compaixão, a misericórdia, tá? Esses são os preceitos básicos que esta energia de Saturno está trabalhando em nós em relação a esse desenvolvimento dessa maturidade espiritual, tá? Para que nós enxerguemos as dificuldades que a gente está vivendo na vida pessoal, conjugal, familiar, profissional, social, não importa, que nós enxerguemos essas dificuldades, esses desafios como um olhar espiritual e não como um olhar terreno. Daí que vem uma dica.
que falava, acho que semana passada, em uma das sessões terapêuticas que fazia, né, com uma pessoa. Eu dizia assim para esta pessoa, fazendo uma análise sobre a nossa autocura, né? Então, essa maturidade espiritual, uma chave, vamos dizer assim, né? Uma das chaves, uma das formas que a gente pode desenvolver essa maturidade espiritual é nós aprendermos, é um aprendizado, a gente não sabe ainda fazer isso, mas a gente tem que aprender, a gente tem que pedir para que Deus nos ensine a pensar não como humanos, a resolver os problemas, os desafios, as dificuldades que a gente tem, não com a visão humana, mas com a visão de Deus. Porque Deus não é humano. Deus é uma consciência cósmica, imaterial, divina e supra-humana, suprafísica. Nem tem como definir. Deus é o próprio universo. Então, como que Deus estaria resolvendo um problema aqui, uma situação que a gente está vivendo aqui na Terra, uma situação kármica? Não faço a menor ideia. Mas, quando a gente tem essa visão em relação à nossa maturidade espiritual, quando nós estamos enfrentando qualquer desafio na nossa vida, qualquer problema, nós temos que aprender a silenciar, aprender a calar, aprender a se isolar, se interiorizar. Nós temos que aprender a fazer orações, meditações, nós temos que aprender a conversar com Deus. E diante disso é que essa maturidade espiritual, ela vai se desenvolvendo, tá? Então, nessa questão, né? Deus, como que eu resolvo isso? Então, eu não sei como resolve este problema, esta situação, mas eu faço a entrega desta situação nas tuas mãos, para que a visão de Deus se cumpra naquela situação que eu tenho que resolver. Que o pensamento de Deus recaia sobre aquela situação que eu preciso encaminhar na minha vida. Que a mão divina molde aquela situação que eu preciso dar andamento na minha evolução aqui na Terra a partir das mãos de Deus, a partir dos olhos de Deus, a partir dos pensamentos de Deus, a partir das palavras de Deus. Isso é desenvolver maturidade espiritual. É uma das chaves. É não pensar como um humano pensa para resolver um problema, né? É não colocar, em resumo, a nossa vontade para resolver um problema. É não colocar, né, vamos dizer assim, aquele ditado popular, né? Não colocar a carroça na frente dos bois, como diz aqui no ditado humano. Não se antecipar as coisas, né? Não se precipitar nas situações que eu estou vivendo, né? Principalmente quando tem momentos de perturbação, os momentos de dificuldade, os momentos de desafios, ali eu preciso aquietar, né? E preciso dizer, Deus, eu não sei como resolve, mas você resolve. Eu aceito, eu agradeço e eu peço que se cumpra e se prepare toda essa cura que tu tens programada para mim. Então, isso, a partir do momento que a gente tem essa decisão, a gente toma essa decisão, então a gente começa a desenvolver um dos primeiros passos para a nossa maturidade espiritual aqui neste momento, tá? Porque nós temos um longo caminho de maturidade espiritual. Nós temos que passar por muitas provas,
né, por muitas situações que vão nos fazer nos tornar pessoas mais calmas, mais serenas, mais sábias, mais persistentes, mais humildes, com mais fé e assim por diante. E cada um de nós vai ter as provas que precisa, tem prova para tudo nesse mundo, né? As almas mais brandas estarão mais abertas, mais humildes e mais obedientes e aos processos de cura. As mais rebeldes, as mais resistentes acabarão sofrendo um pouquinho mais, né? Entenderam? Então, para este momento, a energia do raio violeta, que é a energia de Saturno na visão cósmica, vai trabalhar esse eu nosso, esse Deus dentro de nós, essa energia divina dentro de nós, dentro dessa perspectiva da maturidade espiritual, certo? Muito bem, esse é um dos pontos, que é Deus não pensa como eu para resolver esse problema, eu não sei como resolver, certo? Então, a partir daí, nós vamos perceber o quanto Deus trabalha ao nosso favor, quando a gente solta, e o quanto Deus trabalha ao nosso favor, certo? Bom, outra energia que Saturno, do raio violeta, trabalha, ele cria novas estruturas para que a lei evolutiva se cumpra, tá? Então ele cria novas oportunidades, novos começos, novos ciclos, nova forma de trabalhar, nova forma de pensar, nova forma de agir nesse mundo, tá? Então aquilo que eu fazia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, eu vou ter que reavaliar, tá? Eu vou ter que repensar a minha forma de abordagem, a minha forma de trabalho, a minha forma de intervenção, tudo, se eu fui me permitindo ser curada pela energia de Saturno, pelo raio violeta, eu vou passar por grandes transformações internas, tá? Liberta a consciência de grandes e profundos impasses no processo evolutivo. Claro, é a energia do raio violeta. O raio violeta tem uma força espiritual de desmaterializar, desintegrar e transmutar tudo que existe de denso, negativo, involutivo dentro da nossa consciência. É uma grande libertação e liberação kármica nossa, né? É muito forte essa coisa. Então, sim, ele nos liberta de coisas que geram impasses na nossa vida, que impedem a gente de andar, impedem, confundem, né, a nossa evolução. Então, uma das dicas que a gente pode dar para quem está num caminho de cura aqui, com essa energia do raio violeta, pode buscar assim: Deus, o que impede, o que atrapalha, o que confunde, o que atrasa o teu plano na minha vida? O teu plano de cura, o teu plano de resgate, o teu plano de libertação, o teu plano para que eu me liberte, né, de tudo o que não é verdadeiro na minha vida, certo? Essa aqui é uma dica para trabalhar, né, a liberação da consciência, uma dica terapêutica de como que nós podemos conduzir o nosso diálogo com Deus. Bom, depois, possui grandes e potentes expressões energéticas, né? Então, a questão do raio violeta é o 7º raio, né? É um raio, como eu disse, ele desintegra, tá? Ele desmaterializa, ele transmuta, ele transforma a nossa consciência de um pensamento A para um pensamento B, um comportamento B para um comportamento C. É uma transformação que a gente às vezes nem tem como mensurar. Às vezes não, a gente não tem como mensurar uma transformação que um raio desses pode exercer em nossas vidas, tá? Mas sempre é para o nosso bem, sempre o raio violeta ele trabalha muito
a nossa evolução de uma maneira muito sábia, muito ponderada, a nossa evolução e a nossa libertação kármica de uma maneira muito na base, na raiz, nas coisas mais profundas que nós estamos enraizados nesse mundo e que aqui muitas vezes a gente não tem a menor ideia de quanta coisa negativa que a gente guarda dentro de nós, de quanta ilusão, de quanta dissimulação, de quantas coisas inimagináveis espirituais que nos rodeiam e que não fazem parte da luz e que estão atrapalhando de uma maneira bem considerável a nossa mente. A nossa mente, o nosso coração, os nossos passos, né, de seguirem adiante e fazerem as coisas fluírem verdadeiramente em nós, tá? E para nós e para o bem do todo. Ele atua de modo silencioso, com neutralidade e transparência, seguindo sempre as leis superiores. Seus resultados são difíceis de serem percebidos pelas mentes racionais e ligadas em excesso à matéria. É muito interessante, realmente, eu aprendi a lidar com Saturno, né? Ou melhor, Saturno está ainda me fazendo a lidar com ele, porque Saturno, no meu caso, Saturno está na casa 5 e 6, ele pega as duas casas do meu mapa astrológico, ou seja, a casa 5, a casa de relacionamento entre pais e filhos, namoros, né? Essa questão da vida cotidiana, e a casa número 6, que é trabalho, né? Então, realmente, eu posso contar, Saturno está sempre no meu pé. Ele está sempre ali, né, me direcionando, fechando coisas, de tempos em tempos fecha, de tempos em tempos termina coisas, de tempos em tempos tem que renovar, tem que revisar, tem que buscar. É muito visível a atuação de Saturno na minha vida, né? Mas, como está aqui expresso, as pessoas mais ligadas excessivamente às coisas materiais, elas não conseguirão compreender Saturno, não conseguirão. Várias pessoas que acompanhei, que acompanho, elas passam por algumas questões, sabe, que às vezes são difíceis delas entenderem por que elas estão passando por aquela cura, por que elas estão passando por certos desafios, certas dificuldades, né, nas vidas delas. E muitas vezes até elas podem se revoltar, elas podem ficar agitadas, nervosas, porque as coisas não aconteceram do jeito que elas queriam, né? Então, porque realmente Saturno, ele trabalha de um modo extremamente silencioso, tá? Saturno não é assim, cheguei, tô aqui agora, tá? Vamos lá, gente, vamos por A, por B e por C. Não, Saturno ele chega, ele é observador, ele é cauteloso, ele não interfere assim de uma maneira invasiva nas nossas vidas. Ele vai nos dando sinais, ele vai nos dando direcionamentos, né? Ele vai se comunicando com a nossa consciência. Como eu disse, as pessoas mais sutis percebem a intervenção, as pessoas um pouquinho mais trabalhadas, não mais sutis, as pessoas um pouquinho mais trabalhadas espiritualmente, elas vão perceber a intervenção de Saturno, vão perceber essa limitação, essas coisas que parece que, né, não estão fluindo como é para fluir, precisa rever alguma coisa, precisa repensar algumas coisas nas nossas vidas, tá? Então Saturno, ele vai trabalhar nos dando sinais na matéria, sinais
na nossa consciência, né? Vai nos dando, sabe, aquela coisa assim meio, isso aqui não tá bom, isso aqui tá desconfortável, isso aqui não é legal, isso aqui não é positivo, né? Então Saturno vai nos dando muitos e muitos sinais para que a gente consiga se alinhar com ele e aceitar os seus impulsos de cura. E para as pessoas, como a gente falou antes, as mais resistentes, então elas vão passar por abalos bem grandes, tá? Em todos os aspectos na vida dela, tá? Ele é neutro, ele age com a energia da neutralidade, ou seja, ele é uma energia assim. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo concreto comigo. Saturno está na casa 6, casa trabalho. Então Saturno, ele vai dizer assim, não, peraí, deixa eu ver, esta filha aqui, a Mari, vamos ver, está aqui no livro da reencarnação dela, está escrito, está planejado por ela e pela hierarquia que está cuidando dela, que ela vai estudar isso, que ela vai trabalhar daqui até aqui, daí depois daqui até aqui ela vai ter que mudar, daí depois vai trabalhar 5 anos, vai ter que fazer uma mudança novamente, vai trabalhar mais 5, vai ter que mudar, vai trabalhar mais 3, vai ter que mudar, e assim vai indo, tá? Isso é o planejamento. Então Saturno, ele trabalha com neutralidade. O que é neutralidade? Ele vem executar aquilo que precisa ser executado nas nossas vidas, sabe? Se a gente vai espernear, se a gente vai chorar, mas de novo eu vou ter que mudar, mas de novo eu vou ter que fazer isso. Sim, vai ter que fazer porque está aqui no teu planejamento, você não vai ficar quieta nunca. Você não vai se acomodar, você não vai ficar 30 anos no mesmo lugar, não tem isso, tá? Está no meu planejamento, por exemplo, né? Um exemplo. Então, ele está aqui, ele vem e cumpre, ele não avalia, ele não julga, né? No sentido, avaliação no sentido do julgamento, ele vem no sentido de cumprir um planejamento que nós fizemos com a nossa mônada, com o nosso eu interno, com um plano divino, para que a gente pudesse se curar e se libertar aqui na Terra. Então ele vem cumprir, ele vem cobrar. Ele vem cobrar, Mário, filha, lembra que você tinha feito, que você planejou isso? Deixa eu ver se você fez. Tu não fez, então eu não vou te liberar isso ainda. Não dá, não tenho como liberar o próximo passo para você, tá? Vamos dar um outro exemplo de Saturno. As pessoas, por exemplo, que estão passando por curas pessoais, internas, em relação a questões de vínculos afetivos, né? Casamentos, relacionamentos. Então, eu acompanho algumas pessoas, por exemplo, que elas têm um sentimento, né? De estarem buscando um companheiro, terem um casamento, um relacionamento mais harmônico, mais equilibrado. Mas elas já tiveram um casamento, elas já foram casadas, elas já tiveram essas experiências na matéria. E essas experiências foram doloridas, foram tristes, foram pesadas, foram complicadas, foram complexas, né? Então, o que acontece? Quando ocorre um processo, por exemplo, de uma separação, de uma conclusão de um ciclo de um casamento de alguém, e a pessoa está aceitando uma cura, uma evolução espiritual, então o próximo companheiro, vamos dizer assim, a companhia, o companheiro que a pessoa, ou a companheira, né? A companhia que a pessoa vai estar mentalizando, que a alma vai estar sintonizando, ela precisa ser uma companhia que o teu eu interno, o teu eu superior, a tua alma se sintoniza com aquela energia. E não qualquer pessoa que chegue. Porque quando nós estamos vivendo na matéria, né? Se relacionando com as pessoas na matéria, então a gente pode ter muitos relacionamentos, a gente pode ter muitos namorados, namoradas, a gente pode casar uma vez, pode casar duas, pode recasar com a pessoa às vezes, né? Às vezes acontecem essas coisas, né? Por quê? E as pessoas vão repetindo problemas naqueles relacionamentos. Por quê? Porque elas não fizeram uma cura da alma. Mas a partir do momento em que ela começa a fazer uma cura na alma, então aquela alma vai pedir relacionamentos mais equilibrados,
relacionamentos mais sérios, relacionamentos mais honestos, mais verdadeiros, mais íntegros, tá? E isso pode levar uns meses, pode levar alguns anos para a pessoa conseguir um relacionamento mais harmônico, tá? Mas o ponto principal que Saturno vai trabalhar nesse quesito relacionamentos é o equilíbrio, é a energia do raio violeta, aonde ele vai desenvolver na pessoa uma maturidade espiritual para ela ter um relacionamento maduro, para ela atrair um companheiro, uma companheira, uma companhia com maturidade também, para não repetir erros, certo? Percebem? Então, às vezes as pessoas ficam em meditação, em oração, elas ficam se trabalhando, elas, né, colocam aquela intenção de ter um companheiro e tal, e aí às vezes não chega no tempo que a pessoa quer. Ó, atenção, ó, o Senhor do tempo. Então, o companheiro não chegou, e a pessoa fica triste, né? Fica preocupada, fica pensando, mas eu estou rezando, mas eu estou falando, mas será? Não, nossa, mas não está dando certo. Está dando certo, só que você que está com pouca paciência de esperar, né, os ajustes, de esperar a tua maturidade interna ser desenvolvida. E também a maturidade na outra pessoa, porque lembra, Deus não pensa como um humano. Gravem isso, Deus não pensa como um humano. Então, permita que Deus pense como Deus e deixe Ele intervir aqui nas nossas vidas, que nós não vamos ter erros, tá? A menos que a gente não aceite isso. Então, aí nós vamos atrasar, nós vamos dificultar, nós vamos ter comportamentos que nos confundem aqui na intervenção divina, certo? Então, Saturno é isso. Saturno, ele vai trabalhar na mente de Deus, na vontade de Deus, na ação de Deus sobre as nossas vidas, certo? Vamos lá. Bom, então agora, né, no mês de junho, no dia 4 de junho, olha só, no dia 4 de junho, vamos ver aqui, no dia 4 de junho até o dia 10 de outubro, Saturno, né, ele vai estar atuando sobre nós de uma maneira bem intensa, tá? E ele vai estar retrogradado aqui, ó. Ele está retrogradado na energia de Aquário, olha aqui. Esta aqui é a constelação de Aquário. Então, outra dica, olhe no teu mapa onde tu tem Aquário, ali vai ter uma revisão na sua vida, ali Saturno vai pedir para você revisar coisas na tua vida, tá? Então, vamos ver ali. Ai, Maria, mas eu não sei o que eu tenho que revisar. Já vou dar umas dicas aí, como que a gente tem que prestar atenção nessas revisões, tá? Então, primeiro ponto. Saturno já é rigoroso e retrogradado, então, mais ainda. Ele é ali, não abre a porta, não dá nenhuma dica se você não seguir o caminho que ele está te dizendo, tá bom? Então, Saturno retrogradado significa que devemos prestar mais atenção na pressão que vamos sofrer por esta libertação kármica, na revisão de algo que está incompatível com o que a alma precisa avançar. Retrogradado significa atenção tripla. Saturno já pede atenção ali, e retrogradado, então, significa pense, medite, pense, medite, pense, medite. Cuidado, cuidado, cuidado. Cautela, cautela, cautela. Entregue para Deus, ore e medite. Certo? Então, Saturno, ele está ali nos pedindo uma atenção mais profunda sobre as nossas, o nosso cotidiano, as nossas escolhas, os nossos passos que nós temos que dar aqui nesse mundo, tá?
Bom, porque a energia de Saturno retrogradado, ela vai olhar bem para isso aqui, ó. Presta atenção com o que está acontecendo com a tua vida, que é uma energia incompatível com o que a tua alma precisa avançar. Tipo, o que é que, né, está acontecendo ali que está impedindo, dificultando você de seguir adiante no seu caminho, na sua evolução. Bom, e retrogradado em Aquário, né, significa na constelação, isso aqui é a constelação, lembra que eu falei na constelação? Nós temos 12 constelações e ele está retrogradado na constelação de Aquário. Olha só que linda essa constelação, né? Mas vamos ver, vamos compreender. Estar retrogradado na constelação de Aquário, Aquário aqui, para nós, na nossa evolução aqui na Terra, Aquário está na casa número 11, que significa grupos e organizações sociais, humanitárias, religiosas, políticas, econômicas, duas vezes políticas, porque é importante, né? Porque a coisa com a política é muito grave nesse mundo, né? Nesse planeta, as questões governamentais são gravíssimas, as questões políticas são gravíssimas, acho que por isso que veio 2 vezes aí, né? Para a gente prestar atenção. Então, Saturno vai pedir assim, para nós curarmos os nossos envolvimentos com isso aqui, tá? Com isso aqui. Mesmo que tenham pessoas que já fizeram, pede para olhar de novo, dá mais uma revisada aí, tá? Mesmo aquelas pessoas que acham que não tem nada a ver com isso, pede para olhar. Mesmo que você acha que não tem nada a ver com essas coisas aí, pede intervenção divina na tua energia de organizações sociais, políticas, econômicas e tudo mais nas nossas vidas, tá? Por onde a gente passou, né? Com quem a gente se relacionou? Com que pessoas nós nos relacionamos ao longo desta vida e de outras vidas, tá? É a vida comunitária, é a vida, né? Dos contatos, né, comunitários mais amplos, né, a casa número 11. São grupos, todos os tipos de grupos, as religiões, né, tudo, os nossos pactos religiosos, os nossos pactos com as organizações públicas, privadas, políticas, né, tem vinculado a coisas com política, partido político, essas questões bancárias, bancos, sistemas econômicos e tudo mais, tá? Então, é aqui, Saturno está pedindo para a gente fazer uma grande revisão, tá? Todos os tipos de grupos que nós participamos, seja nesta vida, seja em outra. Bom, o lado negativo, né? O lado negativo aqui de Saturno, né? É o seguinte, ele pode desencadear em nós rebeldia, intolerância, intransigência, separatividade, vida desregrada, descomprometida e desfocada de uma evolução séria, honesta, uma vida superficial, supérflua com tudo e com todos. Aqui as pessoas tendem a, sabe aquela expressão, na vontade de chutar o balde, não quero mais saber disso, porque não quero mais ver, porque não quero mais saber, porque não aguento mais, isso aqui. Esse é o lado negativo de Aquário, tá? É o lado da rebeldia. Aquário também pode lidar com pessoas que tendem a... como é que a gente tem uma expressão aqui que a gente usa nesse mundo? Como é que a gente usa? A pessoa se larga para o mundo, sabe? Fugiu agora o nome. Mas ela se larga. Não quero mais saber, não quero mais entender, não quero saber nada disso. Aquela revolta, rebeldia e revolta, sabe?
muito cuidado, tem gente que pode vir a desencadear esses comportamentos. Então, ao invés de desenvolver a sabedoria, a paciência, o entendimento, assim, aceitar, ok, é isso mesmo, ok, é assim, o que eu tenho que saber sobre isso, o que eu tenho que entender sobre isso? Se algo não está acontecendo do jeito que tu acha que tu quer, pergunta para Deus, mas Deus, lembra? Deus não pensa como um humano, Deus pensa como Deus, tá? Então, deixa Deus agir, sejamos obedientes, sejamos gratos, nos entreguemos, aceitemos, né, essa intervenção, essas coisas que estão acontecendo para nós, que às vezes, mas não é tão bom assim, Mari, ficar sozinha, porque eu estou muito cansada, não aguento mais, eu cansei disso. Nem começou a fazer a cura, como é que tu já está cansado, né? Como é que você já está cansado? Não aguento mais. A pessoa que diz que ela não aguenta mais, que ela já está cansada, né? Que é comum, né? A gente falar isso, ela não entendeu ainda a vontade de Deus nas suas vidas, né? As pessoas que pensam isso, elas não entenderam, não compreenderam e não estão aceitando a intervenção. Precisa ter mais estudo, precisa ter mais meditação, precisa estudar sim, tá? Precisa ler livros de autoajuda, de autoconhecimento elevados, tá? Não qualquer livro aí, aqueles livros que dizem que você vai ficar bem em 5 dias, em meia hora, em 40 minutos, tá? Isso aí é das forças ligadas a outras energias, tá? Não, gente, é livro sério, livro que vai fazer você refletir, vai fazer você amadurecer, vai fazer você crescer, vai fazer você se desenvolver e ser uma pessoa adulta, tá? Então é isso que nós precisamos aqui nesse mundo, certo? Então vamos observar nos próximos tempos ali, agora desse mês de junho até outubro, né? Vamos ver como é que são esses nossos comportamentos. Se a gente vai aceitar, né, essa energia de Saturno ou se a gente vai olhar para o lado negativo de Saturno em Aquário, tá? Outra questão importante de Saturno em Aquário são revisões em relação a questões de... porque Aquário também ele remete à energia de vícios. Vícios no álcool, tabaco, qualquer outro tipo de vício. Vício em substâncias químicas, vícios em alimentos, vício em questão sexual, né? Os vícios que são nocivos para a nossa alma, tá? Então, existem pessoas que precisam revisar esses vícios de, né? Como eu disse, a bebida, o cigarro, jogos, né? Tem gente que pode lidar com essas coisas aqui, né? Tá bom? Vamos prestar atenção nessas questões também. O lado bom, né, o lado positivo de Saturno, então, é que é uma energia que vai nos unificar, né, ele vai nos unir com a nossa vida terrena, com a nossa essência, aquela coisa, Deus habita em mim e eu habito em Deus. E aí não tem briga, não tem choro, não tem desespero, porque tem a mente de Deus atuando sobre nós, né? Permite também ao ser humano a capacidade de compreensão da vida além da matéria, vai trazendo a elevação da consciência, né? Então aqui você vai passando por desafios na matéria, por problemas na matéria, e você diz assim, Deus, o que eu preciso saber sobre isso? O que eu preciso aprender sobre isso? O que eu preciso entender sobre isso? O que eu preciso curar dentro de mim em relação a isso? Tá? Isso é trabalhar a compreensão dos nossos probleminhas aqui além da matéria, tá? Numa visão metafísica. Depois, trabalha o nosso alinhamento com uma consciência mais sutil, consegue canalizar energias nos lugares e para as situações certas,
Claro, né, gente? A energia do raio violeta. Então, aonde nós vamos estar, ali vai acontecer uma grande transmutação, uma grande purificação, uma grande libertação, tá? Para o nosso bem e o bem das pessoas. Então, muitas mudanças, muitas mexidas podem acontecer nas nossas vidas quando eu permito que essa energia do raio violeta entre em mim e faça o trabalho que precisa ser feito em mim e ao redor com as pessoas com as quais eu estou convivendo, tá? Depois, traz conhecimento e conexão com as leis siderais que determinam os acontecimentos predestinados, tá? Aqui as pessoas mais sintonizadas com a energia do raio violeta, com a aceitação dessas curas, com a compreensão, com a paciência, elas podem ter sonhos que vão revelar verdades para elas, tá? Verdades que é uma verdade da alma, tá? Que é uma verdade que só a tua alma sabe, só a tua alma vai conseguir se comunicar com você. Então, gente, esse é um dos pontos principais que o Instituto ONLUS trabalha terapeuticamente com as pessoas. Que as pessoas que buscam os cursos, as oficinas terapêuticas, os ciclos de estudo, as terapias individualizadas, personalizadas, todas vão ser direcionadas para isso. Todas vão ser direcionadas para o desenvolvimento da sua alma, para que a alma se comunique com você e você receba todas as informações que você precisa. Claro que no início de um processo terapêutico nós precisamos auxiliar, cooperar com as pessoas, né? Sermos, né, o instrumento divino para que as forças divinas possam atuar sobre as pessoas que buscam, né, essas terapias de nível mais elevado de consciência, nós possamos colaborar da melhor forma possível para o processo da evolução daquela alma, daquele filho, daquela filha. Mas essa evolução, sempre essa terapia, essa orientação, esse aconselhamento, esta instrução que é passada no processo terapêutico sempre é para que a pessoa tenha o despertar da sua visão de alma, tá? E aqui então vão ocorrer, né, as pessoas mais sintonizadas com a energia de Saturno positiva, que vão aceitando, então elas vão ter visões de acontecimentos que vão chegar na vida delas, tá? Quando elas estiverem, é óbvio, maduras para lidar com aquela situação, certo? Outro ponto positivo de Saturno, faz a consciência humana estar diante de infinitas possibilidades, sempre agindo para o bem comum. Então, realmente, sabe, Saturno, depois quando a gente se cura, se limpa, se purifica, Saturno abre um leque de oportunidades. Você pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso. Pronto, está aberto para você. Está aqui, tá? Mas, como eu disse, primeiro exige de nós essas purificações, porque senão a gente não consegue ver os canais, né, por onde que nós temos que trabalhar. Trabalha a superação do livre-arbítrio, muito importante isso, tá? Toda pessoa que escolhe um caminho imaterial, ela entrega o livre-arbítrio para o seu eu superior, para o seu eu interno, tá? Para que o nosso eu interno nos guie, não mais essa visão humana. Mais uma vez, Deus não pensa como um humano, tá? Então, o livre-arbítrio é permitir que a mente de Deus, os passos de Deus, as mãos de Deus, as palavras de Deus nos conduzam aqui na Terra, certo? Depois, atua sobre os mansos e pacíficos, né? Sim, Saturno, nós vamos ter todos esses pontos aqui que acabei de citar
como lado bom de Saturno para as pessoas que têm mansidão, para as pessoas pacíficas e obedientes, né? Para aquelas pessoas que dobram os joelhos, que aceitam, que oram, que se esforçam para compreender, né? Que pedem compreensão, que pedem luz para a sua consciência, certo? É aqui que Saturno vai intervir de uma maneira muito positiva nas nossas vidas. Bom, vamos lá. Vamos então ver assim, o que nós temos que prestar atenção então agora, né? Como é que eu observo, como é que eu curo, no melhor falando, né? Saturno retrogradado. Primeiro, observe comportamentos se repetindo, tá? Observe como é que, se você está repetindo algum padrão, alguma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de viver, observe-se, tá? Observe problemas e desafios voltando na tua vida, nas nossas vidas, tá? Se tá voltando, pessoas, lugares, situações, atitudes, falas, etc., boa coisa não é. Tá ali para que você dê uma olhada, porque pode ter coisa aí que tu tem que revisar, tá? Então, quando chega um comportamento se repetindo, um problema, um desafio voltando, você deve dizer: Deus, o que eu preciso saber sobre isso? Deus, o que eu preciso curar em mim para que não se repita mais este problema em mim? Deus, cure a origem deste problema, tá bom? Deus, quando eu falo, é Deus dentro de mim, e a conexão com o plano divino, certo? As orações e as meditações. Não quer dizer que você vai transferir toda essa responsabilidade para o Deus imaterial, não. Você vai receber os impulsos para dar os passos corretos que precisam ser feitos aqui, tá? Deus vai andar e vai te mostrar as pegadas, e aí você vai ter que também fazer o teu movimento aqui, não vai ficar parado, tá? Então, você vai pedindo sinais para Deus, sinais no plano físico. Mostre-me, Senhor, o que eu preciso saber. Me dê sinais, me leve no lugar certo, me oriente com as pessoas certas, me direcione no trabalho certo, no curso certo. Entenderam? A gente não tem que ficar parado também, a gente apenas tem que se movimentar da maneira que Deus precisa que a gente se movimente. Para isso, a gente precisa permitir isso, tá? Também, atenção para as coisas que estagnarão ou que não estão andando ou não fluindo como precisa, tá? Então, também, ali, se eu tenho um projeto de trabalho, se eu tenho uma ideia, se eu tenho alguma coisa e a coisa não está andando, vai pedindo para que vá se liberando o que está impedindo, o que está dificultando, o que está atrasando esse projeto de vida, esse projeto profissional de fluir, tá? Peça para que vá sendo feitos os ajustes, peça no sentido assim: Deus, eu entrego para que tudo que não está correto em mim, que está impedindo o teu plano de andar, seja curado na minha vida, tá bom? E aí você vai vendo as pecinhas sendo mexidas, tá? De uma maneira sutil, essas coisas vão acontecendo, tá? Para quem tem um mapa astrológico, né? Então, veja onde Saturno está posicionado. Então, é ali que vai ser as mexidas e as cobranças serão mais fortes, tá? Observe também onde é que tu tens Aquário. Ali também existem mexidas e revisões a fazer, tá? Lembra daquilo que a gente falou? Aquário, o lado bom de Aquário, inovação, revisão, expansão também, né? A energia de Aquário também trabalha com a energia de uma nova forma de trabalhar, um novo método, uma nova intervenção, um novo momento, uma inovação, coisas inovadoras, tá? Isso é positivo para a energia de Aquário, tá? Mas também tem aquele lado negativo lá que a gente falou antes, tá? Aquário também pode ser rebelde, resistente, intolerante, né? Pode chutar o balde, essas coisas assim, né?
Então, aí a pessoa vai ter problema na vida dela. Então, autoobservação, entrega, oração, meditação, silêncio, tá? Como a gente já falou, entregue-se ao Pai para curar a origem dos problemas e desafios que retornaram. E como a gente falou, né? Não queira controlar ou então que as coisas ocorram do seu jeito, no tempo, no teu tempo, tá? É difícil, né? No início, para a gente entender que a gente tem que ter paciência. Mas depois a gente vai vendo os resultados que vão acontecendo nas nossas vidas, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo a nossa maturidade espiritual e nós vamos ver, nossa, como Deus é bom, como Deus é abençoado, como as energias divinas de Cristo, de Mãe Maria, são imensuravelmente abençoadas, sábias e misericordiosas, muito protetoras, nos protegem de coisas inimagináveis aqui, tá? Então, às vezes a coisa não acontece exatamente por isso, porque a gente está sendo protegido, tá? Sendo protegido de certas pessoas, de certas circunstâncias, de certos fatos que não podem chegar a nós, tá? Porque senão podem nos prejudicar. Então, a energia de Saturno também trabalha muito esses pontos, né? De um alinhamento bem importante na nossa vida, também com a energia da proteção espiritual, certo? Bom, gente, eu espero que estas rápidas, nem tão rápida, né? 1h10 aí, essa orientação terapêutica, essa terapia on-luz possa ter colaborado com todos vocês, tá? Agora sim a florzinha, né? Margaridinha, coisa mais linda. Agradecemos a todos por acompanharem os trabalhos do Instituto On-Luz. Tenhamos uma boa semana, finalzinho do mês, né? Semana que vem tem astrologia mensal do mês de julho. Até lá, tenhamos muita paz e muita luz nas nossas consciências. Tudo de bom!